Ô, bom dia, bom dia, bom dia. Os caras estão chegando devagar aí, mas estão chegando. Bom, vamos lá, porque se não chegou até agora também é porque não vai entrar, certo? É isso? É, né? Então, de matação de aula aí. Galera, só confirma pra mim, nossa aula é 10h20 ou 10h10? É 10h10, não é? Sim. Isso. Ah, ufa. Então, eu não tô viajando. Beleza. Então, bora. Ó, nós na última aula paramos em KA e KB, fizemos exercícios e hoje começamos KW, tá? Que é aqui, ó, pH, certo? Continuando as nossas constantes de ionização, ainda falta KW, KH e KPS. Então vamos começar com KW. O que é esse KW aí, galera? KW é a constante de ionização da água, né? O que é a constante de ionização da água? É quando a água sofre uma quebra e forma os seus respectivos íons H+ e OH-, tá? Isso também pode ser chamado de uma auto-ionização da água. Por quê? Porque é como se a água, né, ela reagisse com outra molécula também de água e gerasse essa quebra, né? Auto-ionização, porque ela mesmo vai gerar essa própria divisão em H+ e OH-, beleza? Existem duas maneiras de representar isso, a primeira e a segunda. Na primeira maneira, a gente utiliza a outra molécula de água como um solvente. Então é como se eu estivesse dissolvendo água na água, isso gera uma quebra, forma H+ e forma OH-. Só que além dessa representação, existe uma segunda possibilidade, que é a água reagir com outra molécula de água, e aí a única mudança é que ao invés de formar H+, a gente forma H3O+ e OH-, tá? O que seria o H3O+? O H3O+ seria a junção da água com o H+. Então é como se eu juntasse isso com isso, ok? Faz diferença, professor, a maneira de representar? Não. Existem provas e materiais que utilizam essa representação, que é mais moderna, e existem provas e materiais que utilizam essa representação. Qual é certa, qual é errada? Não existe isso. São teorias diferentes. Lá no terceiro ano, a gente vai ver teoria ácido-base de Arrhenius, de Bronsted-Lowry e de Lewis. São 3 teorias ácido-base que existem. No primeiro ano, vocês trabalharam só com uma, que era a teoria ácido-base de Arrhenius. Ácido libera H+, base libera OH-, tá? Porém, não é a única teoria ácido-base, né? Por exemplo, essa seria a teoria ácido-base de Arrhenius e essa seria a teoria ácido-base mais moderna de Bronsted-Lowry. Porém, volto a repetir, a grande maioria das provas trabalham dessa forma. Por isso que eu vou trabalhar com vocês sempre com H+ e OH-. Mas, se por um acaso cair numa questão um dia, calcule a concentração de H3O+, ou alguma coisa assim, saibam que esse H3O+, é, na verdade, o bom e velho
H+, tá? De uma maneira disfarçada, digamos aí, ao se juntar com a água, certo? Então não tem certo, não tem errado, mas o mais utilizado em provas continua sendo esse, por isso que eu vou trabalhar com ele, para evitar problemas nas questões. Beleza? Bom, como é que nós vamos seguir com isso? Vou fazer o seguinte, só para ficar mais limpo. Ó, pronto. Então, o que vai acontecer aqui é que nós vamos pegar essa equação e vamos colocá-la na constante. Como? A constante de equilíbrio é a concentração dos produtos pela concentração do reagente. Quem que é produto nessa história? H+ e OH-. Quem que é reagente? Água. Só que tem um problema. Quando eu falei sobre... na verdade não fui eu, foi a Priscila. Quando a Priscila falou sobre constante de equilíbrio em termos de concentração, ou seja, quando ela falou de Kc, ela disse para vocês que no Kc só entram aquosos e gasosos. Não entram sólidos e líquidos. Por quê? Porque eles não sofrem variação de concentração. Porém, a água aqui está líquida e ela está nessa equação. Por qual motivo? Porque apesar dela não mudar a sua concentração, existe uma concentração da água na água. Ué, professor, como assim? Concentração da água na água? Sim, você pode considerar que a água vai ser um soluto e ao mesmo tempo um solvente. E se você considerar que ela é um soluto e um solvente ao mesmo tempo, há uma certa concentração. Só tem um problema. Essa concentração ela nunca vai variar. Essa concentração ela nunca vai poder mudar. Porque toda vez que eu adiciono água, eu adiciono soluto e adiciono solvente. Então essa concentração não muda. O que nós vamos fazer então? Vamos tirá-la dessa equação e jogar para junto da constante. Afinal de contas, se ela não vai variar, ela não pode estar aqui. Foi o que aconteceu. Nós passamos a ter constante de ionização vezes a concentração da água, que é um valor constante, igual a concentração de H+ ou H-. Só para vocês terem ideia, a concentração... Ué, não está dando para escrever por quê? Oxi, tá me tirando? Vou escrever para o lado, então. Não dá para escrever aqui? Aí. A concentração da água, ela vai ser igual a 55,5 mols por litro. Professor, eu tenho que saber disso? Cara, eu vou ser muito sincero com você. Para o vestibular, você tem que saber. Para segundo ano, por enquanto, para a gente só ter ideia do conceito e etc., não. Mas para vestibular você precisa, tá? Precisa. Então, voltando para cá. Quando a gente pega essa constante de ionização e multiplica a concentração da água, nós chegamos em algo chamado de Kw. Constante de ionização da água. Esse W vem de inglês, tá? Water. Então, constante de ionização da água, que é o bom e velho Kw, vai ser igual à concentração de H+ vezes a concentração de OH-. Essa concentração de H+ vezes OH- é a nossa boa e velha constante, né? Produto sobre reagente. Então é o seguinte, ó, se a gente não tivesse visto toda essa frescura, se a gente fosse direto para o resultado, seria isso. Ó, concentração do produto sobre o reagente. Como o reagente é líquido, ele não entra. H+ vezes OH-. Ponto. Tá? Ponto. Isso tudo que eu coloquei para vocês aqui, ó, foi só para mostrar em como que a gente chega. Não se preocupe com esses passos, tá? Não se preocupem com esses passos. O que você tem que saber? Que Kw, que é a constante de ionização da água, é a concentração de H+ vezes a concentração de OH-. E também precisa saber que esse Kw, a 25 graus Celsius, vale 10 a menos 14. Ou seja, a constante de ionização da água à temperatura ambiente é igual a 10 a menos 14. Tá? Esse é o valor. Professor, esse valor eu tenho que decorar? Tem. Ah, mas e se ele mudar a temperatura? Aí ele vai te dar um novo valor. Mas a 25 graus Celsius, eu preciso que você saiba que o Kw vale 10 a menos 14. Tá? Seguindo. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aquele Kw e vamos jogar aqui. Ó. Quanto que vale o Kw? O Kw vale 10 a menos 14. Tá. E o que é o Kw? Ó. O que é o Kw? O Kw é a concentração de H+ vezes a concentração de OH-. Então, 10 a menos 14 é igual à concentração de H+ vezes a concentração de OH-. Professor, para que você vai fazer isso?
Eu vou utilizar essa equação agora para calcular quanto que vale a concentração de H+ na água e quanto que vale a concentração de OH- na água. Por quê? Porque esses serão os nossos parâmetros para acidez e basicidade, tendo em vista que a água é uma substância neutra. E por que a água é uma substância neutra? Volta aqui. Ela só é considerada uma substância neutra porque a quantidade de H+ que eu formo é exatamente igual à quantidade de OH-. Se eu tiver 700 moléculas quebrando, o que eu formo? 700 H+, 700 OH-. Se eu tiver 20 moléculas de água quebrando, 20 H+, 20 OH-. Ou seja, para a água, a quantidade de H+ vai ser sempre igual à quantidade de OH-. Isso faz com que ela seja uma substância neutra, porque ela não tem nem maior acidez, nem maior basicidade. Mas voltando para esse conceito de que 700 moléculas, 700 H+, 700 OH-, 20 moléculas, 20 H+, 20 OH-, X moléculas. Quanto que eu formo de H+? X. Quanto que eu formo de OH-? X. Afinal de contas, essa quantidade vai ser igual a essa. Vem para cá de novo. Quanto que vale H+ que eu não sei? X. Quanto que vale OH- que eu não sei? X. E aí? 10 a menos 14 é igual a x vezes x, ou seja, 10 a menos 14 é igual a x elevado ao quadrado. Como que eu resolvo esse problema? Tira a raiz quadrada. Raiz quadrada de 10 a menos 14. É só dividir o menos 14 por 2, se fosse raiz cúbica por 3 e assim por diante. Tá? 10 a menos 14 dividido por 2 aqui, o 14, vai ficar 10 a menos 7. Raiz quadrada de x ao quadrado, corta essas raízes, fica apenas x. Ou seja, a concentração de x vale 10 a menos 7. E o que é esse x? Esse x é a concentração de H+, e esse x é a concentração de OH-. Traduzindo, tá? Traduzindo, para a água, a concentração de H+ é 10 a menos 7 mols por litro e a concentração de OH- é 10 a menos 7 mols por litro. Como a concentração de H+ é igual à concentração de OH-, essa substância é uma substância neutra, tá? É uma substância neutra. Então, nós consideramos a água sendo o nosso parâmetro de neutro, porque a acidez dela é igual à basicidade, ou seja, o H+ é igual ao OH-. Qual é o grande problema disso? Que muitas substâncias não vão ter essa neutralidade igual à água. Por exemplo, refrigerante, pH 3. O que significa pH? É uma escala de acidez. E essa escala de acidez surge da onde? Essa escala de acidez surge da concentração de H+. Assim como existe o pH, existe o tal do pOH, que é uma escala de basicidade, que é proveniente da onde? Da hidroxila. Por que surge isso, professor? Por que surge pH e por que surge pOH? Como eu já te expliquei lá no Ka, né? E para o pKa, te expliquei no Kb para o pKb, existiu um químico, Søren Sørensen, que disse que esses valores de H+ e OH- eram muito pequenos para nós trabalharmos. Olha, 10 a menos 7 são 7 casas após a vírgula. E o que foi feito? Como esses números são muito pequenos para serem trabalhados, ele arranjou uma operação matemática para aumentar esse valor e ficar mais fácil a comparação. Como que ele fez isso? Através do tal do potencial. E o que é o potencial que eu expliquei para vocês? Na aula de Ka e de Kb. Eu expliquei que o potencial aqui na química é sempre o quê? Menos log na base 10. Tanto é que o que era pKa? Era menos log na base 10 de Ka. O que era pKb? Menos log na base 10 de Kb. E se eu vou trabalhar com pH, vai ficar menos log na base 10 de H+. Por que foi feito isso? Justamente para a gente fugir daquela escala pequenininha de 10 a menos 7, 10 a menos 14 e ter um valor muito maior, né? Mais fácil de ser trabalhado. Tá? O pH, para nós, é a escala mais famosa, porém não é a única. Nós também temos o pOH. O pOH é menos comum, é menos famoso, e por isso que quando ele aparece em prova ele faz um regaço.
Porque muita gente ignora a escala de pOH, por mais que elas estejam ligadas uma à outra. Quando você mexe no pH, você mexe também no pOH, mas muita gente esquece essa relação. Para a gente conseguir fazer essa relação bonitinha, né, e conseguir entender isso, primeiro, vamos ver esse pH aqui, ó. Potencial hidrogênio iônico, pH é menos log na base 10 da concentração de H+. O que eu vou fazer? Eu tenho a concentração de H+ na água. Então, ao invés de trabalhar com H+, eu vou trabalhar com o pH da água. Tá aqui. pH é igual a menos log da concentração de H+. Quanto que vale esse H+? 10 a menos 7. Então, pH é igual a menos log de 10 a menos 7. Log na base 10 com base 10, o que acontece? Você corta log com log, fica menos 7. Então, o pH é igual a menos 7, logo o pH é igual a 7. Por que a gente fala que pH 7 é um pH neutro? Justamente porque é o pH que eu encontro na água, que é uma substância neutra, tá? Então, sempre que você estiver trabalhando com algo e falar, o pH 7, né, um pH neutro. Por quê? Porque é o pH encontrado na água, que é a nossa substância neutra, tá bom? Cuidados que nós precisamos tomar, que são erros muito frequentes. A relação entre H+ e pH é sempre inversa. Quanto maior a concentração de H+, menor vai ser vai ser o valor do pH. Então, uma substância com pH 3, por exemplo, refrigerante, e uma substância com pH 5, por exemplo, o café, se você comparar as duas, refrigerante pH 3, café pH 5, o que você pode afirmar? Você pode afirmar que o refrigerante ele é mais ácido do que o café. Por que o refrigerante é mais ácido? Porque o refrigerante tem um pH menor. Se o pH dele é menor, a concentração de H+ é maior. E se a concentração de H+ é maior, a acidez também será. Pode até anotar aqui, ó. Quanto maior a concentração de H+, maior a acidez e menor vai ser a basicidade. Tá maluco? O que eu tô falando de basicidade aqui, ó? A gente deixa para falar de basicidade depois. Eu posso até colocar aqui, tá? Por quê? Porque acidez e basicidade são inversamente proporcionais. Se uma coisa é muito ácida, ela é pouco básica. Se uma coisa é muito básica, ela é pouco ácida, tá? Mas aqui não entra essa questão. Até pode ser colocado em alguma prova, mas não é o que a gente quer aqui. A gente quer pH. Então tá aqui. É isso que você precisa se lembrar. Quanto mais baixo o pH de alguma coisa, mais ácido ele é. Professor, qual é o menor valor de pH que a gente pode ter? 0. O menor valor de pH que você pode ter é 0. E qual é o maior valor de pH que você pode ter? 14. Por quê? Porque está relacionado com 10 a menos 14. Ah, é? É. Calma que eu já vou te mostrar. Tá? Mas o menor valor de pH que nós temos é 0 e o maior valor de pH que nós temos é 14. Muito cuidado. Não existe pH negativo. Tá? Não existe pH negativo. Tem muita gente que na hora da prova faz o cálculo aqui, ó, esquece de jogar o sinal com esse menos aqui da frente e aí, filho, vai tudo embora. Tá? Não existe pH negativo. Beleza? A mesma coisa que a gente tem para o pH, nós temos para o pOH. Por quê? Porque o pH é o potencial de H+. Só que além de liberar H+, o que mais que a base libera? OH-. Então, ao invés de fazer o potencial do H+, eu também posso fazer o potencial do OH-. E isso também vai ser uma escala que a gente pode afirmar se a substância é ácida ou básica através do valor dela. A única coisa é que ela é menos comum do que o pH. Tá? A única coisa é que ela é menos comum do que o pH. Tá? O que é o pOH? É o potencial hidroxiliônico. Afinal de contas, é o potencial da hidroxila. Como que eu calculo esse potencial hidroxiliônico? Da seguinte forma, pOH é igual a menos log da concentração de OH-. Mais uma vez, quanto maior a concentração de OH-, menor o pOH.
E quanto menor o pOH, maior a basicidade. Então podem anotar. Quanto maior a concentração de OH-, maior vai ser a basicidade. Menor vai ser o pOH. Tá? Essa é uma informação importante que nós precisamos ter. Professor, o pH mede a acidez e o pOH mede a basicidade? Sim, sim. Porém, como são coisas inversamente proporcionais, eu posso usar um para medir o outro. Se eu sei o pOH, eu vou conseguir achar o pH. Se eu sei a basicidade, eu sei a acidez e vice-versa. Se eu tenho o pH, eu chego até o pOH. Se eu tenho a acidez, eu também sei a basicidade. Por isso que nós falamos que, por mais que o pH seja a escala mais famosa, o pOH vai estar diretamente relacionado com ele. Porque se eu sei o valor de um, eu vou saber o valor do outro. E é essa relação que é importante na hora da prova. Se você conseguir fazer essa relação de maneira bacana, e a gente vai mostrar daqui a pouco, não se preocupe, isso vai te ajudar muito durante os exercícios, tá? Ajuda demais. Vamos lá. Calculando o pOH para a água. Qual que é a concentração de OH- na água? É igual a de H+, ou seja, 10 a menos 7. Então, o pOH é igual a menos log na base 10 de 10 a menos 7. Log na base 10 com base 10, logo o pOH é menos 7. Com isso, o pOH da água é 7. Tá? Então, nesse exato momento, nós calculamos o pH, que é a escala de acidez, calculamos o pOH, que é a escala de basicidade, e vimos que os valores são iguais, ou seja, a acidez é igual à basicidade. Se a acidez é igual à basicidade, a água de fato é uma substância neutra. Então, nesse exato momento, você tem 4 maneiras de falar isso para mim. Ah, é? É. Quais são as 4 maneiras? Você pode falar isso pela concentração de OH-, ou você pode falar isso pelo pOH. Assim como você pode falar pela concentração de H+, ou pelo pH. Então a prova vai ter 4 opções de colocar para você a acidez ou a basicidade de uma solução. O que a gente prefere? Que ela fale em pH. Se a gente prefere que ela fale em pH, ela não vai fazer isso, porque ela justamente quer saber se você consegue fazer as relações entre os valores. Por isso que muitas vezes ele fornece a concentração de OH- para você falar da acidez. Ele fornece o pOH para você falar da acidez. Então ele pode mesclar, tá, as informações que ele vai te dar. Mas de qualquer forma, qualquer uma dessas informações vai nos levar à acidez ou à basicidade da solução. O que nós vamos fazer aqui agora? Juntar todas essas informações para ter uma segunda equação. Ah, mas por quê? Porque é importante. Lembra que eu falei que se você souber o pH, você sabe o pOH? É justamente através dessa equação. Essa é a equação que junta pH e pOH. Então, se eu sei o valor de um, automaticamente eu sei o valor do outro. Se o pH vale 5, quanto que vale o pOH? 9. Afinal de contas, a soma dos dois tem que ser 14. Se o pH vale 7, quanto que vale o pOH? 7. Afinal de contas, a soma tem que ser 14. E assim por diante. Professor, por que a soma tem que ser 14? Vamos voltar na equação que a gente viu lá na segunda página dessa aula. Está aqui. Aqui. O que eu sei? Eu sei que a 25 graus Celsius, a concentração de H+, vezes a concentração de OH- é igual a 10 a menos 14. Ah, você sabe disso, professor? Eu sei, você também sim. Por quê? Porque eu te falei. Eu falei para você que o KW é igual a H+ vezes OH-. Só que eu também disse que o KW vale quanto? 10 a menos 14. Logo, 10 a menos 14 é igual à concentração de H+, vezes a concentração de OH-. E o que eu faço para sair dessa equação e chegar até essa? Eu só apliquei o menos log. Apliquei o menos log para todo mundo. E o resto a matemática faz. Por quê? Porque quando eu aplico menos log para 10 a menos 14, o que eu chego? Menos log de 10 a menos 14 é log na base 10 com base 10, menos com menos, o que vai dar? Mais.
Então, quanto que dá isso aqui? 14. Eu aplico menos log para a concentração de H+. No que eu chego? Em menos log da concentração de H+. Opa, a gente viu isso aqui hoje. O que é menos log da concentração de H+? É pH. Ó. Menos log da concentração de H+. O que é? É pH. Tá? Mesma coisa aqui. Aplico menos log. Menos log da concentração de OH-. O que isso é? pOH. Ah, como é que você sabe que é pOH? Daqui. pOH é menos log da concentração de OH-. Professor, tá, eu não entendi por que essa multiplicação virou soma. Entendeu sim, porque você lembra das suas aulas de matemática. Função logarítmica. Toda vez que você tem uma multiplicação e você aplica log, no que isso se transforma? Em uma soma. Tanto é que geralmente o professor colocava assim, ó, A vezes B. Se você aplicar log, o que fica? Log de A mais log de B. Se você, né, ao invés de uma multiplicação, se você tinha uma divisão e você aplica log, como é que ficava? Log de A menos log de B. Eu preciso que vocês saibam essas características do log aqui. Vocês já viram logaritmo, então eu preciso que vocês se lembrem dessas características do logaritmo. Se eu tiver uma multiplicação e aplicar log, isso vira uma soma. Se eu tiver uma, né, divisão e aplicar log, isso vira uma subtração. Uma outra informação importante que eu preciso que vocês se lembrem é da regra do tombo. Como assim, professor? Regra do tombo. Log de A elevado a B. Ou, coloquei A. Ó, log de A elevado a B. Como que eu posso escrever isso de uma maneira diferente? B vezes o log de A. Essa passagem aqui também é bem importante, tá? Essa passagem também é bem importante. Em alguns exercícios mais difíceis, alguns exercícios mais complexos, nós teremos que utilizar isso daqui. Inclusive tem um exemplo para mais para frente para a gente treinar isso, tá? Atenção, cuidado, fiquem espertos. Então, quando você aplica menos log para tudo isso, você chega a uma segunda relação. Qual é a segunda relação? Que pH mais pOH é igual a 14. Então, se você tem o valor de pH, você vai conseguir chegar até o valor de pOH, porque eles são complementares a 14. Então, não importa qual seja, né, a informação que ele te dê, você sempre vai conseguir transformar. Ah, ele me deu H+. Eu consigo calcular o H-. Como? Vou passar isso aqui dividindo. Ah, ele me deu H+. Eu consigo calcular o pH? Ah, mas ele pediu pOH. Não tem problema. Ele me deu H+, e pediu pOH? De boa. Do H+, eu chego no pH. Do pH, eu chego no pOH. Ponto. É isso que ele vai fazer durante os exercícios. Ele vai te dar uma informação, vai pedir outra. E aí a gente vai ter que ver qual é o caminho que nós temos que percorrer, como fazer isso para chegar até o valor que ele pediu. Tá? Só que volto a repetir, para que a gente possa fazer tudo isso, é necessário que a gente saiba algumas características de logaritmo. E essas que eu passei aqui para vocês são extremamente básicas e necessárias. Tá? Básicas e necessárias. O que a gente vem aí numa próxima aula? Isso aqui. Tá? Precisamos falar dos tipos de soluções. O que é uma solução neutra, o que é uma solução ácida, o que é uma solução básica e a escala de pH. Por quê? Porque depois que a gente trabalhar com tudo isso, que é a parte teórica, aí nós vamos meter marcha aqui nas contas, tá? Mas isso fica para uma próxima aula. Queridos, não saiam, por favor, que eu só preciso printar vocês aí. Cadê? Não saiam, se sair vai dar cagada. Pronto, agora sim, estão todos liberados. Espero que vocês tenham uma excelente semana, fiquem com Deus, um bom descanso e até segunda-feira que vem, se Deus quiser. Tchau. Abraço.